Então, a oração do Pai Nosso, ela não é apenas para ser repetida. Ela é sim, eu acredito nisso. Ela é um roteiro que nós devemos utilizar todas as vezes que pararmos os nossos afazeres do dia a dia para falarmos com Deus. Não podemos ignorar o roteiro, a linha, a direção que está traçada a partir da oração do Pai Nosso. Não significa que todas as vezes que formos orar, nós temos que repetir exatamente esta oração, mas em todas as nossas orações, momentos de devocional, nós devemos observar os elementos que estão incluídos aqui nessa oração. Filiação divina, reconhecimento da santidade e a vinda do reino. E ele começa falando de paternidade celestial. O Antigo Testamento registra pouquíssimas ocorrências em que Deus é de forma inferida ou textual chamado de Pai. E a novidade trazida aqui pelo Senhor é a forma íntima como não apenas ele se dirige ao Pai, mas também sua abertura a cada um de seus discípulos para que possam dirigir-se ao Criador da mesma forma. Ainda que reconhecendo sua grandeza e transcendência que está nos céus, o Mestre demonstra que o Pai não está longe porque é nosso. Isso indica o quê? Relacionamento, tá certo? Nós oramos ao Pai, certo? A oração nunca está focada no homem. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, até nas orações, são egoístas, egocêntricas, antropocêntricas. A oração nunca é centralizada no homem, em nós, no eu. É sempre ao Pai, é sempre dirigindo-se a Deus. E em se tratando de paternidade, as pessoas oram a oração do Pai Nosso sem perceber o que estão falando, porque o Pai é nosso. E se Ele é Pai, deve ser reconhecido, respeitado e obedecido como tal. A Bíblia diz que filho que é filho aceita a correção. Filho que não aceita a correção não é filho, é bastardo. Lembre-se, a Bíblia fala de filhos da ira, de filhos do diabo. Não vem com esse negócio de que todos são filhos de Deus. Os filhos ouvem a voz do Pai. Os filhos obedecem e cumprem a sua vontade. A santidade do nome divino. A santificação do nome do Pai não é de alguma coisa produzida pelo suplicante, ou seja, a santidade é intrínseca ao nome do Criador. Isso aqui é tão sério que os judeus, eles levam muito ao pé da letra o texto que diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, os judeus, eles não usam falar o nome de Deus, não é? E nem escrever. Eles colocam outros nomes que revelam os atributos de Deus. Por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque o nome dele é santo e ele é santo. Sendo santo o nome do Pai, cabe a quem se dirige a ele respeitá-lo. Deus é santo e o seu nome é santo. E nós devemos nos aproximar com ele de maneira santa, respeitosa, tá certo? E aí ele vem a vinda do reino e a vontade divina cumprida integralmente. A primeira súplica é definidora e norteia todo o restante. É importante notar que ela diz respeito à realidade divina e não terrenal. Pedir ao Pai, cujo nome é santo, e a quem não se deve dirigir palavras se esta não corresponde à intenção para que o reino dele venha, não contempla apenas um desejo escatológico ou de uma vinda futurística. O complemento do que se está suplicando revela claramente que se aspira à vontade do eterno Deus, seja feita aqui, onde os seres humanos exercem sua vontade própria, tal como ela é realizada no céu, onde a vontade do Criador é ordem vigente e situação em curso. Interessante isso. Por quê? Porque a terra Deus a deu aos homens. Então, os homens devem orar, devem clamar, devem pedir para que a vontade de Deus, que acontece nos céus, também aconteça
na terra. Os homens devem orar, abrir espaço para que a vontade de Deus se estabeleça na terra. É interessante, a gente trabalha com jovens e adolescentes e nós hoje cantamos muitos hinos que falam: eu me rendo à tua vontade, eu me rendo a teus pés, mas na maioria das vezes não passa de discurso, não passa de verbalização vazia, tá certo? Seja feita a tua vontade na terra como nos céus, tá certo? Não é a minha vontade, não é a tua vontade, é a vontade de Deus, que a Bíblia diz em Romanos 12:2, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Ele diz: venha o teu reino. A Bíblia diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Nós estamos vivendo um momento na nação e no mundo de tristeza, de violência, de imoralidade, de injustiça. Em todos os aspectos, está mais do que na hora de nós nos atualizarmos com a oração do Pai Nosso e parar de pensar apenas em nós e dizer que Ele venha, que o reino dele venha, que a justiça dele venha, que a paz dele venha, que a alegria dele venha, porque só em Deus estes valores são possíveis. E vale lembrar que nós, enquanto cidadãos deste reino, devemos externar, devemos expressar, devemos manifestar os valores do reino. Os cidadãos do reino são cidadãos de paz, que promovem a paz, que são pacificadores, que anunciam a paz. Os cidadãos do reino são cidadãos alegres, uma alegria que não vem de coisas, de pessoas, de momentos, de palavras, mas que vem de dentro, vem da alma, porque é produzida como fruto pelo Espírito Santo. Justiça, nós não seguimos o que o homem acha, nós não deixamos as coisas acontecer ao léu, não. Um reino de justiça. Deus é justo. Venha o teu reino. Como cidadãos desse reino, nós devemos manifestar os valores desse reino. O alimento, o perdão mútuo e o livramento. Interessante isso aqui. Ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O alimento necessário tanto para hoje quanto para amanhã. De acordo com os melhores especialistas da língua grega, a expressão epiousios, cada dia, contém 3 possibilidades de significação: pão necessário, pão diário e pão de amanhã. Dessa maneira, o primeiro pedido, referente à realidade e necessidades terrenas, tem um sentido bem mais profundo, pois leva em conta tanto aquilo que é urgente, quanto que é necessário, e até mesmo um desejo maior do discípulo, que seja participar da grande ceia naquele dia. O pão de cada dia pedido para agora é, nesse caso, um desejo escatológico de que venha a plenitude do reino, conforme pedido na primeira súplica, referente à realidade divina, tá certo? Então é um pedido feito por fé, é um pedido feito por quem acredita e não acha que o pão chega à sua mesa de maneira mecanizada, que o pão não chega à sua mesa porque você é bom. Não, nós devemos nos lembrar todos os dias que o pão que chega à nossa mesa, que o alimento que chega à nossa mesa, ele é provisão divina. Esteja o armário cheio logo ali após as compras, ou ele esteja se esvaziando, Deus é Pai de hoje, Ele é Pai de amanhã, e Ele é Pai do nosso futuro. Ele foi Pai do passado, Ele é Pai agora, Ele é Pai sempre. Tá certo? Então, o pão nosso é hora de reconhecermos. Nós que vivemos hoje numa geração que tem mais condições, mais acesso a produtos de consumo do que os de antigamente, do que os nossos pais, do que os nossos avós, mas precisamos reconhecer. Muitas vezes a gente acha que temos as coisas, que alcançamos as coisas, porque somos bons, porque somos capazes. Não, é porque o Pai está cuidando de nós. Aí ele vai falar de perdão divino. Por isso que eu digo que muitas vezes nós temos evitado orar a oração do Pai Nosso e nós ignoramos os princípios da oração do Pai Nosso em nossos devocionais, em nossas orações. Por quê? Porque esta oração nos confronta. Esta oração nos incomoda. Ela diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como
temos perdoado os nossos devedores. E para fazer essa oração desta forma, porque tem que ser desta forma, nós temos que nos perguntar a cada um de nós mesmos: tenho perdoado os meus devedores? Tenho perdoado os que têm me ofendido? Tenho perdoado os que me caluniam? Lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, às vezes, nós não estamos percebendo que há toda uma trama maligna em muitas situações que nós enfrentamos. Só que a nossa luta não é contra carne e sangue. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Esse perdão divino e perdão no relacionamento interpessoal, a gente tem que olhar um pouquinho para as bem-aventuranças, porque elas mostram claramente a forma ou perspectiva segundo a qual os filhos do reino veem todas as coisas. Assim, o que parece ser uma condição para ser perdoado por Deus é, na verdade, uma expressão do comportamento de quem encara as ofensas, insultos e até agressões de forma perdoadora. Lembrando, entre nós cristãos, e aí sim, filhos de Deus, nós somos irmãos, nós somos uma família, tá certo? Então não cabe um cristão parecendo um lutador de MMA, tá certo? Contra os seus irmãos e contra quem quer que seja. O reino é de paz, e cidadão do reino promove a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Então, muitas vezes, nós temos que estar preparados para não alterar o nosso comportamento diante de insultos, de calúnias e até de agressões. Cada um dá o que tem. E é interessante que o brigão quer brigar, mas quando você entra com esse sentimento de perdão e de amor, você mostra para o outro lado, para outra pessoa, que você não vai entrar na briga dela. Esses dias um amigo meu me disse isso. Falou, eu cheguei em casa à tarde e aí do nada a mulher começou a querer brigar comigo. E eu disse para ela, olha, hoje nem adianta tentar. Eu não vou brigar com você. Pronto, gente, resolveu. Agora esses dois começam a brigar. Da morte, da violência, da divórcio. Não. Nós temos que ter um coração perdoador, mais do que ser uma condição para ser perdoado por Deus. É uma atitude de quem age, de quem vive e encara as adversidades de forma perdoadora. E aí ele continua, livramento e queda. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você sabe, o cair aqui em tentação é uma queda da qual nós não teremos condições de se levantar. Veja que ele usa a palavra cair em tentação. Não é passar por tentação. Não nos livre de ser tentados ou de ser provados, porque a provação, a tentação de Tiago, ela é segundo Deus para nos aprovar, para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar. Mas essa tentação aqui, ela é provocada pelo maligno para nos derrubar, para nos matar espiritualmente. Efésios, eu gosto de Efésios 6 e 13, por quê? Porque Paulo, ele vai falar aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Então este é o sentido que Jesus dá nesse texto, quando ele diz, não nos deixes cair em tentação. E você percebe uma coisa nessa oração? Ela sempre é por nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Não nos deixe cair em tentação, é tudo no nosso, é tudo no coletivo, entendeu? Com Deus não tem espaço para oração, o eu, não me deixe, me dê meu pão, perdoa eu, não. É sempre o nosso, é sempre no coletivo, é sempre pensando nos irmãos, é sempre pensando nos outros, é sempre pensando na família de Deus.